Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática C para alunos do terceiro ano do ensino médio. Essa é mais uma videoaula do conjunto de videoaulas sobre geometria analítica plana. Vamos tratar aqui sobre inclinação de uma reta no plano cartesiano e o coeficiente angular dessa reta. Então, vamos à videoaula. Bem, primeiro nós vamos iniciar nossa aula falando de ângulo que uma reta, do plano cartesiano forma com o eixo dos x, o eixo das abscissas, tá? Bom, é evidente que nós vamos tratar de um ângulo de 0 a 180, de 0 e menor que 180, tá? 0 graus e menor que 180 graus, né? É o menor ângulo, no caso, tá bom? Que uma reta, ou até mesmo, se a gente pensar, uma semi-reta, com interseção aí, formando interseção com o eixo das abscissas, tá? No primeiro exemplo dessa figura aí, observem que nós temos um ângulo aqui, uma reta qualquer do plano cartesiano, formando um ângulo, visualmente dá para perceber isso, um ângulo de medida θ entre 0 e 90 graus, tá? Entre 0 e 90 graus, né? A gente vê uma inclinação aí para a direita, Na verdade. Bom, já a próxima figura é assim. Lembrando que um ângulo, nesse caso, é um ângulo agudo, entre 0 e 90 graus, tá? De medida entre 0 e 90 graus. Já essa próxima figura, observe que nós temos aqui um ângulo obtuso, com medida, visualmente dá para perceber, com medida entre 90 e 180 graus, não é verdade? Esse é um ângulo obtuso. Bom, o terceiro exemplo nosso aí mostra uma reta perpendicular ao eixo das abscissas, Qualquer reta perpendicular ao eixo das abscissas, na verdade, vai formar com ela o menor ângulo, sendo um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, Então, esse aí é o nosso terceiro exemplo. Lembrando, que uma forma de escrever uma equação, de uma reta desse tipo, na verdade, x igual a um número real, onde a reta esse número real será a abscissa de interseção, com a reta e o eixo dos x, na verdade. X igual a um número real, ou podemos escrever a vezes x, a diferente de zero, e mais um número real, isso igual a zero. Nós já vimos sobre isso aí, não é verdade? Bom, e o nosso quarto exemplo é a última possibilidade, essa reta ser paralela ao eixo das abscissas, Ou seja, na verdade ela vai formar ângulo de 90 graus com o eixo das ordenadas, Nesse caso dizemos que o ângulo é zero, tá? Porque essa reta poderia ser o próprio eixo x, Então, a reta sendo o próprio eixo x vai formar com ele mesmo um ângulo de 0 graus, de medida 0 graus, Mas qualquer outra reta paralela ao eixo, das abscissas, tá? Uma reta do plano cartesiano, nós temos que esse ângulo vai ser de 0 graus, tá bom? Isso aí vocês já podem, tomando esse conceito, tá? Até para os futuros estudos de vocês, nas áreas tecnológicas, nas ciências exatas, tá bom? Então, nós temos aí essas 4 possibilidades, Vamos prosseguir. Então, o que é inclinação de uma reta no plano cartesiano, tá? Olha, o menor ângulo, que igual eu mostrei para vocês, que uma reta do plano cartesiano forma com o eixo das abscissas, ou seja, o ângulo de medida alfa, de medida θ, desculpa, ilustrado em cada figura anterior, é denominado a inclinação da reta, tá? Então, essa medida aí é isso que é a inclinação da reta, tá bom? Então, vou voltar aqui rapidamente, olha.
Então aqui nós temos, ó, uma inclinação da reta aqui, né, entre 0 e 90 graus, aqui entre 90 e 180 graus, aqui de 90 graus, e na verdade aqui essa reta não possui inclinação porque é zero o ângulo, tá? Bom, no caso do ângulo ser reto, né, medir 90 graus, dizemos que a reta é perpendicular ao eixo das abscissas, não é verdade? Já no caso de uma reta ser paralela ao eixo das abscissas, né, aí o ângulo de 0 graus, né, dizemos que a reta não possui inclinação, tá bom? Então, claro que essa videoaula é um pouco conceitual e realmente é mesmo, né? Tudo na vida tem alguns conceitos que a gente tem que analisar, né? Tem que tomar esses conceitos, tá? Para prosseguir as coisas, né? É tipo uma análise, uma recapitulação, né? Nós estamos analisando as possibilidades de uma reta em relação ao eixo das abscissas do plano cartesiano, tá bom? É isso. Primeiro a gente vai fazer essa análise. Bom, prosseguindo aí. Agora, o que é o coeficiente angular, também conhecido como declividade de uma reta, né, no plano cartesiano? Então vamos definir isso aí, tá bom? Definimos o coeficiente angular ou declividade de uma reta R do plano cartesiano, né, não paralela ao eixo das ordenadas. Eu vou explicar por quê, tá? Então, de novo, definimos o coeficiente angular ou declividade de uma reta R do plano cartesiano que não seja paralela ao eixo das ordenadas como sendo o número m, tal que o m é igual a tangente, tá, daquele ângulo θ, tá bom? Tangente daquele ângulo θ. Mas, professor, por que essa reta não pode ser paralela ao eixo das ordenadas, tá? Por quê? Se uma reta for paralela ao eixo das ordenadas, tá? Eu vou voltar aqui a figura que mostra isso. Olha, aqui ela é paralela, olha, essa reta é paralela ao eixo das ordenadas. O ângulo θ aqui é 90 graus e não existe tangente de 90 graus. Por quê? Tangente, vocês lembram? Seno dividido pelo cosseno. E cosseno de 90 graus é zero, né? Então tem o problema de dividir um número por zero, tá bom? Não podemos dividir, né, esse número por zero, porque 1 dividindo por zero não existe, não é verdade? Por que 1, professor? Porque seno de 90 é 1. Seno de 90, que é 1, dividido por cosseno de 90, que é 0, 1 dividido por 0, isso não existe, tá bom? Então, a definição de coeficiente angular, tá? Ou declividade, é a tangente do menor ângulo, tá? Que a reta R, no caso, né, uma reta R do plano, ela forma com o eixo das abscissas, tá? O menor ângulo. Sendo que, no caso dela ser perpendicular, né, o ângulo for 90, então nós não vamos ter essa tangente e não existirá esse número real m, tá bom? Então vamos prosseguir aí. Então vamos analisar alguns casos aí, as quatro possibilidades, se podemos dizer assim. Se o ângulo for de 0 graus, tangente de 0, né, é 0, gente, né? Tangente de 0 é 0. Seno dividido por cosseno, né? Cosseno é 1, seno de 0 é 0, né? 0 dividido por 1, 0. Agora, se o ângulo não sei se vocês lembram dos quadrantes, né? De 0 a 90, primeiro quadrante, tangente é positivo. Por quê? O seno no primeiro quadrante é positivo, a tangente também, né? O seno é positivo, o cosseno também é positivo, então tangente positiva. Se o ângulo for reto, né, com medida de 90 graus, não existe a tangente, né? Porque o cosseno é 0, 1 dividido por 0, né? Não existe isso aí. Agora, e se o ângulo tem medida de entre 90 e 180 graus, for um ângulo obtuso, então a tangente é menor que 0, ou seja, negativa, tá?
Para a gente lembrar um pouquinho, né, sobre isso aí, eu vou rever com vocês aquela tabelinha, né? Tabelinha dos sinais do seno, cosseno e da tangente, tá bom? Em relação aos quadrantes, tá? Vou fazer isso rapidinho, vamos lá. Então, pessoal, eu montei esse esqueminha aí, ó, só pra gente lembrar, tá? Bom, se um ângulo θ, né, tem medida entre 0 e 90 graus, o seno é positivo, né, e o cosseno é positivo. A tangente de um ângulo é seno dividido por cosseno, positivo dividido por positivo. Então, tangente de um ângulo entre 0 e 90 é positivo, tá? Não existe tangente de 90 graus, tá? E se o ângulo é 0 graus, o seno é 0, o cosseno, não sei se vocês lembram, é 1, tá? Então, tangente será 0, que está aqui na tabelinha. Agora, só para a gente pegar aqui de 90 a 180. Se um ângulo tem medida, se um ângulo é obtuso, ou seja, de medida entre 90 e 180 graus, o seno é positivo, mas o cosseno já é negativo, né? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Ah, professor, acho que eu estou começando a lembrar disso. Espero que sim, né? E aqui é o 0, né? Ó. Tá bom? Não confundir esse 0 aqui com 0 graus, tá bom? Porque o seno é a medida, né? O seno aqui, no caso, é a medida nesse eixo, a projeção do ângulo, né? Ó, por exemplo, ó. Aqui é o seno, né? Desse ângulo, né? Já o cosseno, aqui no caso, aí vai depender do ângulo, tá? E então, de 90 a 180, o seno é positivo, o cosseno negativo. Seno dividido por cosseno, né? Positivo por negativo é negativo, tá bom? Só para lembrar o restante, é assim, mas nós não vamos nos preocupar com o restante. É só com essas medidas aí mesmo, tá? De 0 a 180 graus, tá bom? Porque a reta, né? No plano cartesiano, é evidente, né? O que nós temos aqui, né? Olha, é verdade? Temos aqui o plano, né? Vamos pensar no plano cartesiano. Ó, esse ângulo aqui é de 0,90, né? Qualquer outra reta que a gente fizer aqui, olha só, o ângulo aqui, ó, de 90 a 180, na verdade, então não temos por que preocupar com medidas maiores, né? Porque o ângulo que a reta faz com o eixo das abscissas, tá bom? Então vamos continuar a nossa videoaula. Bom, agora, como que a gente calcula esse tal de coeficiente angular de uma reta, né? Eu acredito que lá da função afim, né, você deve lembrar aí de coeficiente angular, né? Porque o gráfico da função afim é uma reta, né? Eu vou falar disso também, tá? Mas o que é isso aí, né? O que é esse coeficiente angular aí de uma reta, né? Eu já falei, né, que o coeficiente angular é a tangente, né, do ângulo, né, do menor ângulo, do ângulo de menor medida que a reta forma com o eixo das abscissas, né? Então vamos lá, como calcular esse coeficiente angular de uma reta? É possível calcular o coeficiente angular de uma reta R do plano cartesiano não paralela ao eixo das ordenadas, tá? Essa reta não pode ser vertical, tá bom? Não pode formar ângulo de 90 graus com o eixo das abscissas, tá? A partir, gente, nós podemos calcular isso a partir das coordenadas de dois pontos distintos A e B pertencentes a essa mesma reta. Isso, do x do A, do y do A, do x do B e do y do B. Como, tá? É simples assim, ó. A gente faz o cálculo assim, né? Gente, sempre aí eu vou tomar, tá? O y do B
maior que o y do A, porque desses dois pontos tem como a gente verificar isso, tá bom? É claro que tem como pegar, até por causa de uma coisa que é o sentido positivo de uma reta no plano cartesiano, eu vou falar disso também, tá? Daqui a pouquinho. E aí, no caso, nós vamos ter duas possibilidades. Como tem como tomar, né, a coordenada y do ponto B, né, de um ponto aí qualquer, né, não é especificamente um ponto B, é dois pontos distintos de uma reta, pego o y que é maior do ponto, né, e o x que é maior do outro, né. Claro que no caso dela ser paralela ao eixo das abscissas, né, o ângulo é zero, então a gente já sabe que a tangente é zero, então eu agora não vou me preocupar com ela sendo paralela ao eixo das abscissas, e evidente, não vou me preocupar com ela ser paralela também ao eixo das ordenadas, porque eu já estou definindo isso aqui, né, porque não tem tangente, né. Então, como é que a gente calcula isso? Então vamos pegar no caso do x do B ser maior que o x do A, né, porque se eu estou tomando isso aqui por base, o y do B maior que o y do A, então eu vou ter duas possibilidades, x do B maior que o x do A e x do B menor que o x do A. Bom, se o y do B é maior que o y do A, então y de B menos y de A vai ser positivo, né? E x de B menos x de A também. Positivo dividido por positivo vai dar positivo. Então, nesse caso, a tangente é positiva, tá? Vou mostrar daqui a pouquinho nas figuras. Agora, se o x do B for menor que o x do A, então, ó, o y do B menos o y do A é positivo, só que isso aqui agora vai ser o quê? Negativo. E positivo dividido por negativo dará zero. Ah, professor, complicadinho esse negócio. Mas nós vamos ver como que isso aqui funciona na prática, né, gente? A gente precisa o quê? Figuras para ilustrar isso, né? Vamos lá. Gente, então tá aqui, ó. Dois pontos A e B, né? O y do B maior que o y do A, né? E o x do B maior que o x de A, né? Então, olha só, gente. Tangente desse ângulo aqui, olha que interessante, né? Vocês estão vendo esse triângulo ABC aqui? Olha, esse ângulo aqui, né? Θ, é claro que tem a mesma medida desse, né? Porque essa linha aqui, né? Que passa, a reta que passa por A e C, o ângulo, olha o ângulo de 90 graus aqui nesse ponto C, né? Que é a interseção aqui, né? Essa linha é paralela ao eixo das abscissas, então esse ângulo tem a mesma medida desse, são ângulos correspondentes, não é verdade? Então, como que eu calculo, então, a tangente desse ângulo a partir das coordenadas? Olha, tem como calcular essa medida do cateto oposto, né? Lembrando, gente, tangente, medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Tem jeito de fazer isso, não é verdade? Então, tem como calcular essa medida aqui, de AB, de BC, e tem como calcular a medida de AC, né? Medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. E eu consigo a tangente desse ângulo, né? Que é esse mesmo ângulo aqui. Então, esses dois pontos podiam estar em qualquer lugar na reta desde que eles fossem distintos? Sim, poderiam. Por quê? O triângulo ia ser semelhante, ó, a esse triângulozinho aqui, ó. O triângulo ABC é semelhante a esse triângulozinho aqui, né? Claro. Então, como que a gente faz isso? Olha, fazemos assim, ó. O que vai ser a medida de BC? Y de B menos o Y de A. O que vai ser a medida de AC? X de B, né? O X de B menos o X de A, né? Isso é positivo, isso aqui é positivo, não é verdade? Dividimos isso aqui, nós teremos aí o coeficiente angular da reta, né? Que é a tangente desse ângulo aqui, tá bom? Só para ilustrar isso melhor, vamos aí ao nosso quadro branco. Então, pessoal, é um ângulo aí com medida entre 0 e 90, só para lembrar, né? A tangente é a medida, né? A medida do cateto
cateto oposto, não sei se vocês lembram, dividido pela medida do cateto adjacente, né? Então, quem que é o oposto desse ângulo? Esse carinha aqui, né? Quem que é o adjacente? Esse aqui, né? AC, né? Então, o que nós temos aí, ó? Nós temos que a tangente, né? Tangente do ângulo de medida θ é igual a BC, cateto oposto, né? Sobre AC. Né? Ou seja, é isso mesmo. Ó. Como que eu calculo essa medida? Ó, maior menos menor, né? Y de B menos Y de A. Nossa, ficou ruim esse Bzinho meu aqui, hein? Menos o Y de A. Né? E AC maior menos o menor, X de B menos X de A. Tá? De B menos X de A. Ah, professor, mas aí tudo bem, né? Aí você está tomando essa parte aqui, né? Ó, desculpa. I, né? Eu tô tomando essa parte assim, né? Na verdade, x de b maior que o x de a. E se o x de b for, né, menor que o x de a? Vou mostrar para vocês. Claro que eu vou fazer agora um desenho à mão, né? Mas eu vou explicar isso aí para vocês também, tá bom? Vou rapidinho montar um desenho aqui. Bom, pessoal, então, agora aqui vocês podem observar, né, que a reta agora está inclinada para a esquerda, tá? Nós temos aí, ó, que o y de b é maior que o y de a, né? Sempre eu peguei, só que o x de b é menor que o x de a, tá? Mas, e outra coisa que nós temos também, que o nosso ângulo tem medida, né? O ângulo θ, ele tem medida entre 90 e 180 graus, é um ângulo obtuso, né? Então nós vamos ter que recorrer ao seu suplementar, né? Ou seja, 180 graus menos θ, né? Bom, agora, primeiro é o seguinte, olha. Nós temos que, né? Nós temos que a tangente, olha aqui, desse ângulo aqui de medida 180, né? 180 menos θ, né? 180 menos θ. Isso aqui é um ângulo agudo, tá? Agudo. Isso aqui então, BC, né, que é Y de B menos Y de A, dividido por AC, que ó, tem que pegar o maior, tá? X de A menos X de B, tá bom? Só que a tangente de um ângulo obtuso é negativa, né? E tem uma relação, que eu não sei se vocês lembram, se o ângulo é obtuso, então, tangente de θ, que é obtuso, é menos a tangente do suplementar, tá? 180 menos θ. Isso é da trigonometria, tá bom? Ah, então o que eu posso fazer? Olha, então agora, se eu quero a tangente desse ângulo aqui, né, que é o coeficiente angular, né? Eu chamei lá de M, né? Chamei de M. Deu uma letra, até para facilitar nossos cálculos, vocês vão ver porque na próxima videoaula, tá? Por causa de uma coisa chamada equação reduzida da reta. Talvez se vocês estão lembrando de função afim, vocês lembram o que é o coeficiente angular, né? Então, esse M é menos isso, né? Menos isso, então vamos lá, vamos multiplicar isso tudo por quanto? Menos 1, tá bom? Menos 1. Então, tangente de 180 menos θ. Né? Então, qual vai ser a tangente de θ, né? Então, tangente de θ vai ser menos, né? Menos tudo isso, né? Vamos lá. Y de B menos Y de A. Tá? X de A menos X de B. Só que é o seguinte, ó, aqui tá bonitinho, né? Da forma que eu
que a gente já estava fazendo com o y de b maior que o y de a. Só que aqui que está invertido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar numerador e denominador por menos 1, né? Então, isso aqui, vou multiplicar numerador e denominador por menos 1. Então, olha só o que vai ficar. Ó. Vai ficar assim. É menos 1, né? Porque eu não estou alterando em nada, né? Menos 1, né? Isso tudo vezes, né? Esse menos aqui, né? X de A menos x de B. Então, como que vai ficar isso aqui, ó? Menos 1 vezes menos 1 vai ficar positivo. Agora, esse menos 1 vai multiplicar o denominador, né? Porque numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, não é verdade? Então, nós temos que vai ficar assim, ó. Y de B menos Y de A, porque menos vezes menos dá mais, vou manter do jeito que está. E agora, menos 1 vezes x de A vai ficar menos x de A. Tá? E menos 1 vezes menos x de B vai ficar mais x de B. Olha, então fica igualzinho a forma de calcular, ó. Olha, vou só trocar a ordem das parcelas, porque não altera a soma, olha. Então ficou igualzinho, né? A forma de calcular tangente, né, do ângulo, o coeficiente angular do ângulo dividido entre 90 e 180 é igual à forma de calcular, né, a medida da tangente do ângulo, né, de entre 0 e 90 graus, tá? É o mesmo formato, né? Vou só voltar lá para vocês verificarem, né? É isso aí, tá bom? Vamos voltar lá ao slide, tá? Então, pessoal, olha. Tanto faz, né? Se o x de b é maior que o x de a ou se o x de b é menor que o x de a, a forma de calcular a tangente é a mesma. Só que, no caso aqui, né, a tangente vai ser positiva, né? E no caso aqui, a tangente vai ser o quê? Negativo, tá bom? Porque aqui o ângulo é entre 90 e 180 e nesse caso aqui entre 0 e 90 graus, não é verdade? Então, pessoal, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e chegamos ao final, né, da nossa videoaula. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom.